Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Os brasileiros tomaram as ruas das cidades. Protestam contra tarifas de transporte, a corrupção, a falta de investimentos em segurança, educação e saúde e gastos com a Copa do Mundo. Até a PEC 37, que retira o poder de investigação criminal do Ministério Público, está entre as reclamações do povo. São manifestações legítimas, embora muitas tenham terminado com atos de vandalismo. Portanto, para analisar o direito de ir e vir do cidadão, convidamos o promotor de justiça Vinícius de Melo Lima. Doutor Vinícius, quero dizer que é um prazer tê-lo aqui novamente no programa. Eu gostaria de perguntar o seguinte: qual a sua avaliação desses manifestos que estão nas ruas do país? Bom dia, Marco. Bom dia aos ouvintes do programa Conhecendo o Ministério Público. Tenho que são manifestações legítimas, manifestações que fazem com que a democracia efetivamente saia às ruas a partir do que se entende por expressões em matéria de direito constitucional, ou seja, nós temos tanto o direito de reunião, como a liberdade de expressão, como garantias fundamentais dos cidadãos. E, na verdade, a cidadania está nas ruas, reivindicando seus direitos legítimos, seja em matéria de políticas públicas, nas áreas de saúde, educação, seja também em matéria de segurança pública. Ao que parece, a população brasileira, o povo brasileiro, acordou para os grandes temas da nação, o que nos enche de orgulho. Doutor Vinícius, o senhor é um estudioso do direito público, do direito constitucional. Qual a sua avaliação? E mais do que isso, eu gostaria que o senhor explicasse ao cidadão o seu direito de ir e vir. Muito bem. A Constituição Federal de 1988 prevê no artigo 5º, dentre as garantias, dentre os direitos fundamentais, tanto a liberdade de expressão quanto o direito à reunião. São direitos fundamentais chamados de primeira dimensão, porque, em regra, importam em um comportamento negativo, ou seja, uma abstenção do Estado no que toca às liberdades fundamentais. Em matéria de direito de reunião, por exemplo, existem duas dimensões, uma dimensão negativa, uma dimensão de abstenção do Estado, ou seja, o Estado não deve se imiscuir nas liberdades fundamentais, ele deve prestigiar as liberdades e, ao mesmo tempo, uma dimensão positiva, ou seja, o Estado deve garantir a segurança dessas manifestações, dessas passeatas públicas. A Constituição estabelece que as reuniões têm que ser pacíficas, têm que ser ordeiras e prevê o prévio aviso. Não há necessidade de autorização da autoridade competente, basta o prévio aviso dos manifestantes para que eles possam ter, então, garantido o seu dia de reunião. Nós estamos assistindo, principalmente pela televisão, que os protestos são bem intencionados, mas há uma série de depredações, de atos de vandalismo. Então o cidadão precisa entender o que é legal e o que não é legal nessas manifestações. Tanto que várias pessoas estão sendo presas por atos de vandalismo. Eu gostaria que o senhor orientasse essa pessoa que está fazendo isso, que está depredando um ônibus, um banco, por exemplo. Com certeza, os direitos fundamentais, eles não são absolutos. Então, o direito de reunião e o direito de liberdade de expressão, eles têm que estar em harmonia com os demais direitos fundamentais, dentre eles o direito à segurança, que é tão fundamental quanto os demais direitos previstos na Constituição. Para quem pratica atos de vandalismo, atos de depredação do patrimônio público, existem as sanções criminais cabíveis, seja no Código Penal ou na legislação penal extravagante. O dado concreto é que, na expressiva maioria, nós temos verificado que as manifestações têm um cunho legítimo e que uma minoria que tem, infelizmente, praticado atos de vandalismo, de depredação, merecem as penalidades que a legislação assim estabelece. Por falar em penalidades, que tipo de penalidades, porque essa pessoa que está fazendo isso está tendo, digamos assim, a sua vida investigada, os seus atos investigados pela polícia. Sem dúvida nenhuma. Nós temos a previsão do crime de dano ao patrimônio público,
Nós temos também a previsão do crime de incêndio e, eventualmente, alguns atos que atingem a vida podem ser tipificados, inclusive, como tentativa de homicídio. Por falar em polícia, doutor Vinícius, como o senhor está vendo a atuação, principalmente da polícia militar, nas cidades do país? Eu tenho visto que a atuação da polícia militar, em geral, ela não é homogênea. Nosso estado, verifica-se que a polícia militar tem agido dentro dos limites da legalidade. Em outros estados, ao que parece, segundo a imprensa tem noticiado, em São Paulo, houve alguns excessos, alguns abusos, mas que deverão ser apurados pelas respectivas corregedorias e pelo Ministério Público na sequência. A voz das ruas é uma boa conselheira. O senhor entende que as autoridades devem aprender a ouvir melhor a sociedade, principalmente para lidar com as demandas que ela tem? Sem dúvida alguma, tu tocaste numa questão importantíssima para a democracia. A necessidade da ampliação dos canais de participação popular. Não apenas pela democracia representativa, mas também pela democracia que nós chamamos de participativa. Ou seja, é a doutrina dos fóruns públicos do direito norte-americano, possibilitando cada vez mais a ampliação dos canais de movimentação, de articulação, de participação dos cidadãos, porque eles são os destinatários das políticas públicas. É o povo que é o titular do poder constituinte originário, ao passo que o Congresso Nacional é o titular do poder constituinte de reforma, o poder constituído, enfim. Nós temos que aprender a ouvir as ruas. Eu espero que esse movimento, que tenho a impressão de que veio para ficar, esse movimento ele tem um caráter perene, porque várias questões, e o estopim foi a tarifa, o aumento das passagens de ônibus, mas que existem uma série de outras questões que envolvem corrupção, criminalidade organizada, déficit de proteção em matéria de saúde, em matéria de educação e também a PEC 37, que entrou na pauta do movimento. Eu coloquei essa questão porque há cerca mais ou menos de 2 ou 3 semanas, várias cidades protestaram contra as tarifas dos ônibus e nada era possível. Não era possível diminuir, fixar uma tarifa básica ideal, o aumento tinha que ser dado, e agora, pelo que se vê, estão baixando as tarifas dos ônibus em quase todas as cidades. Por que só precisou o povo sair às ruas para que as passagens voltassem a um limite ideal? Exato. Essa articulação que teve início nas redes sociais, ela só ganhou corpo a partir do momento que os cidadãos, que as pessoas saíram às ruas protestando, não só contra o aumento das tarifas de ônibus, mas em relação a uma série de outras questões, porque nós temos a compreensão de que, em regra, as pessoas não querem pagar impostos. As pessoas não gostam, não querem pagar impostos. E por que isso? Porque existe uma carga tributária excessiva em nosso país. Nós carecemos de uma reforma política, de uma reforma tributária, porque nós vivemos num estado máximo em matéria de arrecadação tributária e um estado insuficiente em matéria de políticas públicas sociais. Então, nós temos que reequilibrar essa equação para bem atender os reclamos da população brasileira. Fazem exatamente 2 décadas que nós não vemos manifestações como essas. Ontem, principalmente, uma multidão saiu às ruas em quase todas as cidades para protestar. Claro que há 20 anos nós tínhamos um motivo claro, definido para o protesto, mas o que mudou de lá para cá e mais? O senhor entende que a força das redes sociais contribui para isso? Sem dúvida nenhuma. Há 20 anos atrás, como tu bem lembraste, nós tivemos a era Collor, né? O Fora Collor, os caras pintadas, aqueles grupos de jovens que saíram às ruas pedindo o impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Atualmente, nós temos a ampliação das demandas sociais. E eu arrisco a dizer até, inclusive, que, diferentemente do que alguns têm apregoado, existem, sim, pautas de reivindicação bastante precisas. Em matéria de saúde, nós temos um déficit
em matéria de prestações positivas. Basta ver, por exemplo, a falta de leitos para internações psiquiátricas, para internações de crianças em unidades de tratamento intensivo, tanto unidades de tratamento intensivo neonatal quanto pediátrica. Nós temos também, em matéria de educação, a falta de vagas em creches, em pré-escolas. Nós temos que melhorar muito para que nós tenhamos efetivamente um país justo e solidário, com o objetivo da Constituição, que é de reduzir as desigualdades sociais, e tendo como mote o princípio da dignidade da pessoa humana, porque a dignidade humana é que vincula os poderes constituídos e as instituições no Estado Democrático de Direito. O senhor entende que a tendência é o povo continuar saindo nas ruas porque o brasileiro, de certo modo, tomou gosto? Eu penso que sim. A partir do momento em que o povo sai às ruas, os governos eleitos têm que começar a ouvir os reclamos das pessoas, têm que começar a prestar atenção naquilo que a sociedade efetivamente espera dos nossos representantes políticos. Porque existe um compromisso que foi selado a partir do momento da eleição. E esse compromisso ele não pode ser quebrado sob pena de manifestos como os que estão acontecendo recentemente, que são de cunho legítimo, resguardados alguns abusos, resguardados alguns excessos que devem ser punidos com rigor. Mas o que exatamente mudou no caráter desse povo, de um paciente para um manifestante ativo? Existe um doutrinador chamado Frederick Miller, e o Frederick Miller faz um questionamento nessa mesma linha. A obra se chama Quem é o Povo? E o Frederick Miller desenha alguns tipos de povo. Eu diria que o povo brasileiro está saindo da postura que o Frederick Miller chama de povo ícone, que é o povo que é utilizado por alguns governantes como mera figura de retórica, para ser um povo efetivamente autor e destinatário das prestações positivas do Estado. E isso se faz também nas ruas. Isso se faz com a ampliação dos canais de participação democrática, que não apenas por intermédio das eleições. Agora, ter direitos significa também ter responsabilidades. Quando esse manifestante está na rua, ele tem que ter o cuidado também de zelar pelo patrimônio, orientar as pessoas que estão ali. Sem dúvida nenhuma, os direitos pressupõem deveres. Não faz nenhum sentido os manifestantes ou um grupo minoritário postular direito à segurança, postular direito à saúde, direito à educação e sair depredando o patrimônio público. Porque se o mote dessas reuniões é justamente a tutela de bens coletivos, aqueles que participam desses movimentos legítimos também têm que realizá-los de maneira pacífica, ordeira, respeitando a democracia. Como dissemos no início do programa, são vários motivos que levaram o povo às ruas. Agora, na sua avaliação, qual é o motivo maior? É a corrupção? É a educação? É a saúde? É a Copa do Mundo? Qual é o seu sentimento? Eu penso que é uma série de concausas envolvidas nesses protestos, nessas passeatas, como tu disseste, tanto a questão da corrupção, da criminalidade organizada, o problema da saúde, o problema da educação, mas eu diria que principalmente a inversão de prioridades constitucionais. A inversão de prioridades constitucionais é que tem motivado as pessoas a saírem às ruas. Ou seja, se nós gastamos mais com futebol, se nós gastamos mais com políticas que não são fundamentais, em detrimento de questões que são prioritárias, que são fundamentais, como a vaga numa escola, como um leito hospitalar, como um medicamento, há necessidade de uma reflexão, sem dúvida nenhuma, por parte dos governos eleitos do nosso país. Agora, houve também em todo o país, principalmente em Brasília, tanto é que subiram no teto do Congresso Nacional, manifestações contra a PEC 37, que de certo modo amputa atribuições do Ministério Público. Sem dúvida nenhuma. A proposta de emenda à Constituição 37, a PEC 37, chamada também de PEC da impunidade, amputa o Ministério Público no seu aspecto central, na investigação criminal. A atuação
do Ministério Público na área criminal, que é o carro-chefe da atuação do promotor de justiça, pode estar ceifada se a proposta de emenda à Constituição número 37 for de fato aprovada. Mas, pelo que me parece, ao que foi noticiado nos meios de comunicação, o presidente da Câmara dos Deputados retirou da pauta a PEC 37, atendendo então às reivindicações legítimas da população brasileira. Daquelas pessoas que estavam lá no Congresso Nacional, nos arredores do Congresso Nacional, o senhor acredita que muitas delas sabiam o que é exatamente a PEC 37 e o que ela significa para a sociedade? Eu acredito que a população, independentemente de questões jurídicas, a população se sente acuada pelo incremento da criminalidade. Isso é um dado inconteste. A sensação de impunidade é muito grande entre nós. O risco de nós sermos vítimas de roubos, de latrocínios, de homicídios, e esse estado de inércia de sucessivos governos levou, então, as manifestações que nós temos verificado da população brasileira saindo às ruas. Então, a despeito de alguns não entenderem algumas questões jurídicas em relação à PEC 37, o dado concreto é que o povo brasileiro e o Ministério Público estão trabalhando, estão atuando em sintonia, porque as questões que atingem aos direitos fundamentais dos cidadãos, principalmente os direitos à segurança e que decorre do dever de proteção, estão relacionadas ao papel institucional dos promotores e dos procuradores de justiça. E como o senhor vê a participação dos governos até agora que assistem essas pessoas em passeata pelas ruas? O que o senhor espera desses governos? Eu penso que, inicialmente, no limiar dessas passeatas, não houve uma devida atenção por parte de alguns governantes eleitos. Talvez não atenderam aos chamados das ruas. Alguns podem dizer, eventualmente, será que agora é tarde? Eu creio que não. Eu creio que nós precisamos apostar na democracia, nós precisamos apostar nas nossas instituições democráticas, nos poderes constituídos. Eventualmente, alguma correção de rumo, penso que se impõe, uma reforma política, uma reforma tributária e uma reforma eleitoral também, para que a população se sinta efetivamente representada, para que nós, na condição de cidadãos, nos sintamos representados pelos nossos agentes políticos, tanto em nível municipal, quanto em nível estadual e também na esfera federal. O senhor acredita que essas passeatas ainda continuarão ou serão assim mais espaçadas? O que o senhor espera desses movimentos? Eu espero que essas passeatas tenham continuidade. Eu acredito que são movimentos que vieram para ficar, são movimentos que têm um caráter perene. E volto a dizer, então, que esses movimentos têm pautas de reivindicação bastante legítimas e precisas, em que pese alguns entendam que são pautas difusas. Eu ouso divergir desse entendimento, porque basta sair às ruas e verificar a voz da população em torno de temas tão candentes, tão palpitantes, que transcendem as tarifas de ônibus. Não é, e nesse ponto eu concordo com os manifestantes, não é por causa de 20 centavos da tarifa de ônibus que as pessoas saíram às ruas, não é apenas por causa disso, é uma série de questões, é um estado de omissão, um estado de inércia governamental que enseja uma revisitação de algumas práticas políticas para que nós efetivamente tenhamos uma Constituição que governa permanentemente quem governa transitoriamente. Nós já falamos nessas pessoas que estão se aproveitando desses movimentos e cometendo atos de vandalismos. A polícia está apurando esses atos, esse inquérito policial certamente será remetido à Justiça. O Ministério Público, como fiscal da lei, vai ter que analisar caso a caso, mas tirando isso, a responsabilidade do cidadão, como o Ministério Público como um todo
pode ajudar esse cidadão que reclama por justiça, por uma melhora de vida? Nós temos no Ministério Público uma atuação bastante qualificada, tanto na área judicial quanto na área extrajudicial. Existe a possibilidade da instauração na área da infância e da juventude, por exemplo, de um procedimento administrativo para apuração de irregularidades praticadas por casos de passagem, por estabelecimentos de ensino, ou eventualmente por integrantes da própria família, os direitos fundamentais de crianças e adolescentes. Também existe a possibilidade, em se tratando de lesão a interesses difusos e coletivos, da instauração de um inquérito civil público. O inquérito civil público é uma ferramenta imprescindível prevista na Lei 7.347/85, que é a Lei da Ação Civil Pública. E por intermédio dessa ferramenta, do inquérito civil, o promotor de justiça pode atuar numa perspectiva de indução de políticas públicas, concitando os agentes políticos a que firmem um termo de ajustamento de conduta, principalmente os gestores municipais, para ampliação de creches, para a construção de mais estabelecimentos de ensino, para a reforma do sistema de saúde. E também o inquérito civil se presta para a apuração de desvios de recursos públicos, de má-fé por parte de determinados governantes que acabam confundindo o público com o privado. O senhor é promotor de justiça na cidade de Torres, uma cidade muito bonita, uma cidade litorânea. Mas o senhor tem lidado muito na área da saúde. O que o senhor pensa, o que o senhor sente, tendo que lutar por uma saúde pública melhor em época de Copa do Mundo no Brasil? É uma disparidade. Nós nos sentimos, num primeiro momento, uma sensação de insatisfação, uma sensação de pesar diante da inversão de prioridades constitucionais. Mas, por outro lado, ao verificar o contentamento das pessoas que acorrem às promotorias de justiça pela solução dos problemas, ao verificar no rosto das crianças, no semblante dos idosos, na alegria das gestantes, a possibilidade de uma transformação social, por menor que seja, em relação a um ou outro caso, mas são nesses casos pontualmente que nós vamos ter a dimensão de toda a floresta, ter a dimensão de todos os problemas que ocorrem, seja a partir do momento em que nós ajudamos uma pessoa com deficiência, nós ajudamos um idoso, ajudamos uma criança que precisa de uma vaga numa escola, um leito no hospital. Enfim, o Ministério Público tem uma vocação social, isso é inquestionável. E a Constituição de 88 veio a reforçar essa vocação social dos integrantes do Ministério Público, uma missão constitucional de promoção dos direitos e das garantias fundamentais. E isso se faz, sem dúvida alguma, em cada promotoria, em cada procuradoria de justiça, pelo atendimento qualificado às pessoas que procuram os nossos serviços. Nós já estamos encerrando o nosso programa, mas o senhor tem 2 minutinhos para o seu recado àquele cidadão que está indo às ruas pleitear pelos seus direitos. Eu gostaria de dizer aos cidadãos que no primeiro momento me sinto orgulhoso de ser brasileiro, por verificar manifestações tão legítimas. A impressão é de que efetivamente o povo despertou desse estado de alienação, desse estado de inércia para questões alvissareiras da democracia contemporânea, proteção da saúde, da educação, o repúdio que nós temos verificado nas ruas, a PEC 37, que é a PEC da impunidade, mas, por outro lado, também vai aqui um aconselhamento, vai aqui uma advertência a que essas reuniões sejam feitas de maneira pacífica, ordeira, respeitando então os ditames, os princípios esculpidos na Constituição Federal relacionados ao Estado Democrático de Direito. A democracia brasileira depende então da ampliação dos canais de participação popular, mas sem violência, com o exercício cônscio das responsabilidades de cada cidadão, de cada cidadã brasileira. Ok. Dr. Vinícius Lima, promotor de justiça na cidade de Torres, no Rio Grande do Sul. Mais uma vez, eu agradeço a sua participação no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Muito obrigado, Marco. Muito obrigado aos ouvintes do programa Conhecendo o Ministério Público. Um bom dia. Ok.
Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para conhecendo-mp@mp.rs.gov.br. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no youtube.com/conhecendo-mp. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!